meus amados irmãos, mais uma vez com a nossa Parashá, Lech Lechá. Ela vai de Gênesis capítulo 12, verso 1, do 17, capítulo 17, verso 27. Lech Lechá, vai por ti mesmo. O chamado que transforma a identidade. A instrução da Parashá Lech Lechá, vai por ti mesmo, marca um ponto de virada na história do povo da fé. Com uma única instrução, o Eterno convoca Abraão, pai exaltado, a deixar a terra e a sua segurança e tudo o que ele conhecia para iniciar uma jornada rumo ao desconhecido. Nesse chamado, um princípio eterno é revelado. A obediência abre o caminho para o cumprimento do propósito divino e define o destino daquele que confia na voz do Criador. O estudo dessa semana se encontra a vida de Abraão. É um fato interessante que Abraão é a 20ª geração desde Adão e Noé a 10ª geração. Mas Noé e Abraão se encontraram, porque Noé viveu 950 anos, ainda alcançou o tempo de Abraão. Então daí veio Abraão, que Abraão, o pai de Abraão, era idólatra. Ele tinha uma loja de idolatria e vendia. E Abraão sempre buscou algo, buscou a Deus. Sabia que existia algo. Com certeza ele conhecia a Noé e a Sem, porque vivia nessa época de Abraão. O chamado de Abraão, Gênesis 12, 1, Lech Lechá. O chamado para encontrar o propósito. Ora, o Senhor disse a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai e vai para a terra que eu te mostrarei. Abraão, ele vivia em Ur dos Caldeus, com seu pai Tera. Tera é chamado a sair dessa terra e ir para Canaã. Mas na metade do caminho, Tera sai com Sarai, com Ló e com Abraão. Na metade do caminho ele fica em Harã. Ele não prossegue o caminho. Em Harã, Tera se morre. Não sei se foi por doença, por enfermidade ou por sua idolatria, que tinha muito. Ali em Harã ele morre e Abraão segue o seu caminho. Deus tem um chamado para Abraão. O versículo começa com uma ordem divina que marca o começo de uma ordem divina que marca um ponto de virada na história. Lech Lechá, o verbo halá, que vai por ti mesmo. Essa expressão composta por que significa andar ou avançar. O pronome Lechá, que significa por ti mesmo, não implica simplesmente partir, mas sim andar por ti mesmo. Ou vai em direção a ti mesmo, encontrar consigo mesmo. Ou seja, iniciar uma jornada de transformação pessoal. No pensamento hebraico, Lech Lechá descreve um movimento físico e espiritual. Uma ruptura com o espiritual e com o sistema religioso do mundo antigo. Ur dos Caldeus não era apenas uma cidade próspera, mas também um centro de idolatria, onde a fé havia se tornado mero ritual e costume. Abraão teve que libertar de uma estrutura dominada pela tradição humana, onde a verdade divina estava entrelaçada com a superstição. Essa separação marca o início de toda relação espiritual. Não pode servir ao Eterno enquanto o coração permanecer preso no sistema humano. Portanto, Isaías repete o mesmo princípio. Afasta-se, saia dali. Não toque em nada impuro. Saia do meio dela. Purifica-se você. Corre. Os utensílios do Senhor, Isaías 52, verso 11. O profeta não está falando de mudar de um lugar para outro, mas de abandonar a impureza espiritual. Elohim chama o seu povo para sair de uma estrutura que finge piedade, mas nega a obediência ao Criador.
Quando Elohim promete a terra que te mostrarei, estabelece um princípio eterno. La fé, avançar sem conhecer o destino completo. O Eterno revela o caminho só àquele que se atreve a caminhar. Uma nova identidade basada na verdade. O chamado de Abraão, Pai exaltado, é um convite divino para deixar para trás uma identidade moldada pelo ambiente, cultura e herança familiar. Nos tempos antigos, uma pessoa era definida por 3 fatores inseparáveis: terra, família e casa paterna. Esses 3 pilares determinavam quem você era, seu valor, o seu destino. Contudo, o Eterno rompe com essa estrutura e revela a verdade superior. A identidade de uma pessoa não depende de onde viemos, mas do propósito pelo qual fomos criados. Deixar a sua terra, a terra, abandonar a identidade basada na segurança material. A expressão deixar a sua terra usa o termo em hebraico eretz, que significa terra, território ou fundamento. Na cultura mesopotâmia, a terra representava estabilidade, sustento e posse. Era um símbolo de prestígio e segurança. No entanto, o Eterno ensina que, quando a identidade se baseia em posse, o senso de vocação se perde. Yeshua advertiu: a vida de um homem não consiste na abundância dos seus bens. Lucas 12, verso 15. Abraão teve que aprender que o seu valor não dependia de terra ou de prosperidade visível, mas da sua fé. Da sua fé e de teus parentes. Moladeha. Romper com a identidade social, costumes herdados. A palavra Moledet significa linhagem, parentesco ou nação de origem. Nos tempos antigos, a identidade pessoal era determinada pela família, pelos seus costumes religiosos e expectativa social. Deixar os parentes implicava romper com a estrutura cultural que moldava o comportamento e definia a fé. O Eterno ensina que o relacionamento com Ele não é herdado, mas escolhido. O profeta confirma isso. A alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a culpa do pai, nem o pai a culpa do filho. Ezequiel 18, 20. Cada pessoa deve prestar conta ao Criador por sua própria obediência e fidelidade. Da casa do teu pai, Beit Avinu, Aviha. Romper com um laço com a herança espiritual contaminada da idolatria do passado. O termo Beit significa casa e Ave significa pai. Nos tempos antigos, a casa do pai representava não apenas um lugar físico, mas também a herança espiritual e moral transmitida de geração em geração. A casa de terra era marcada por idolatria. Josué 24, verso 2. Deixar aquela casa significava libertar-se da dependência espiritual do passado e construir uma nova linha de fé fundamentada na revelação do Eterno. Ele não destrói as raízes, ele purifica. Quando ele diz, eu mostrarei a terra, ele promete não apenas um território físico, mas uma identidade renovada. Eu te mostrarei quem você é. Toda transformação começa com uma partida e um movimento. Ninguém pode caminhar rumo à sua nova identidade enquanto se apega às definições do passado. Abraão não sabia para onde ia, mas ele confiou. E é o mesmo chamado que o Messias nos faz. Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz diariamente e siga-me. Lucas 9, verso 23. A transformação não depende de ninguém, mas é uma decisão voluntária de fé e obediência.
A história de Abraão se torna um mapa da alma de todo crente. A jornada do eu natural para o eu espiritual, da dependência humana para a confiança divina, de uma identidade falsa para a verdadeira herança no reino celestial. A promessa de uma grande nação, Abraão, a bênção. Gênesis 12, verso 2. Farei de ti uma grande nação, e abençoarei e engrandecerei o teu nome, e será uma bênção. Gênesis 6, verso 10. O versículo será uma bênção. O versículo continua a progressão do chamado de uma promessa. Farei de ti uma grande nação. Em hebraico, Goi Gadol significa literalmente um grande povo, não apenas um número, mas também em propósito. A raiz Gadol, crescer, aumentar e magnificar, expressa a expressão maturidade e plenitude. Não pode limitar ou a expansão política. Na Torá, a grandeza não é medida pelo tamanho, mas pela obediência. O plano divino não era produzir multidão, mas formar um povo santo que serviria de testemunha entre as nações. A frase eu te abençoarei no hebraico vayavareha, a raiz bará, vem de abençoar, conceder abundância. Também está relacionado com beret, joelho, um símbolo de entrega. No pensamento hebraico, abençoar não se limita a receber bens, mas implica viver em harmonia com a vontade divina. A verdadeira bênção reside na capacidade de viver em harmonia com a vontade divina. A bênção não é consequência de submeter a própria vida. A bênção é a consequência de submeter a própria vida à autoridade de Elohim. Então diz, entregarei o teu nome, engrandecerei o teu nome. O termo Shem, nome, identidade, reputação, alude à essência do ser. O nome representa o caráter, a missão. Em contraste com os construtores de Babel, que queria fazer um nome para si mesmo. Gênesis 11, verso 4. Abraão não buscava a fama. Ele a recebe com resultado da sua obediência. O próprio Eterno promete-lhe dar-lhe uma identidade que conhecia a sua fidelidade, não pelo poder, pelo seu poder. Finalmente, e você? E você será uma bênção. Revela o propósito final do chamado. Abraão não foi escolhido para ser um vaso, mas ele foi escolhido para ser um canal. A palavra berahá, bênção, implica influir, compartilhar, transmitir vida. Elohim transforma Abraão em um instrumento de seu favor, um modelo do que acontece quando uma pessoa vive sobre a sua orientação. O Eterno abençoa aquele que está disposto a fazer da sua vida um veículo para a sua vontade. Assim, Abraão se torna um prototipo do crente, chamado para ser luz para os outros. O apóstolo Paulo afirma isso. Saia do meio deles, separe-se, diz o Senhor, não toque nada impuro, que eu vos escolherei. 2 de Coríntios 6, verso 17. Abandonar o sistema significa romper com a estrutura, com a estrutura que substitui a obediência por tradição humana. Abraão não abandonou para se rebelar, mas sim para obedecer ao Eterno. Ele não deixou o sistema para fundar outro, mas para caminhar diretamente sobre a voz do Criador. O chamado a permanecer, abandonar o sistema religioso significa renunciar doutrinas humanas, hábitos vazios, interpretações que obscurecem a Torá. Significa deixar o conforto do tempo
feito por mãos humanas para tornar-se um alvo vivo. Eu serei para vós um pai, e vós sereis para mim filho e filhas, diz o Senhor dos Exércitos. 2 de Coríntios, capítulo 6, verso 18. O Eterno não busca multidão aprisionada por sistema, mas sim filhos livres que caminham como Abraão, guiado por sua voz. Abandonar o sistema não significa afastar-se de Elohim, mas sim aproximar do verdadeiro Elohim. O Evangelho antecipa, revelando a Abraão. Capítulo 12, verso 3. Abençoarei os que te abençoarem e maldiçoarei os que te amaldiçoarem. Por meio de ti serão benditas todas as famílias da terra. Gênesis, capítulo 2, verso 3. Esse versículo culmina a promessa divina, conferindo um alcance universal em hebraico. Começar. Abençoarei da raiz bará, que significa abençoar, conceder favor, prosperidade. Em seguida vem meladerra, que te desprezar ou te amaldiçoar, do verbo calar, desprezar ou tratar com leviandade. O contraste é claro. Aquele que honra o propósito divino em Abraão serão abençoados. Aquele que despreza enfrentarão o julgamento eterno. A expressão Kol Misperot Ha-Adamah, toda a família da terra, amplia o significado da promessa. O termo Misperot alude a 70 linhagens descendentes de Noé. Em Gênesis 10, um símbolo de todas as nações. O número 70 representa a plenitude. Indica que o plano de Elohim abrange toda a humanidade, assim que foi disperso em Babel. Será reunido por meio de Abraão. A escolha de um único homem não exclui, mas inclui. Ele se torna um canal do qual a bênção e a restauração retornarão ao povo. Por meio de Abraão, Elohim inicia o retorno da humanidade, a bênção original de Bereshit. O Evangelho antecipa, revelando ao patriarca Abraão. O apóstolo Paulo interpreta essa promessa como a raiz do Evangelho, do reino. Em Gálatas 3:9, ele declara: é essa escritura provendo que Deus justificaria os gentios pela fé. Anunciou antecipadamente o Evangelho de Abraão, dizendo: em ti serão benditas todas as nações. O texto grego usa o verbo evangelizomai, que significa anunciar as boas novas ou proclamar o Evangelho. Esse termo vem do bom, que é ângelos, mensageiros. Literalmente comunica uma boa mensagem. Paulo, não inventou o conceito, ele retirou da Septuaginta, onde é usada a página profética de Isaías 52:7. Como são belos sobre os montes os pés daquele que traz as boas novas, que proclama a paz. Esta proclamação descreve a restauração de Sião e o reino de Elohim. Assim, quando Paulo afirma que as Escrituras anunciou as boas obras a Abraão, ele está declarando que o Evangelho já estava contido na Torá, especificamente na promessa: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Gênesis 2, verso 3. Em seu contexto hebraico, esta berahá original, boas novas, Elohim planejou restaurar as nações pela fé. Abraão abandonou um sistema de idolatria do Ur dos caldeus para
para tornar-se portador da restauração universal. Essa é a essência do Evangelho. Deixar o sistema do mundo e caminhar em direção à vontade do Criador. A expressão em ti serão benditas todas as nações anuncia a inclusão dos gentios na aliança, não como substituto, mas como enxerto. Saul explica em Romanos 11:17. Se algum dos ramos for quebrado, tu sendo enxertado na oliveira brava, foste enxertado entre eles. O evangelho dado a Abraão é, portanto, o anúncio profético do enxerto das nações, do povo de Elohim. Pela fé, o retorno da humanidade à sua raiz espiritual. Representa pela oliveira que floresce novamente. Yeshua é o cumprimento dessa promessa. Ele mesmo diz em Abraão alegrou-se de ver o meu dia. Vi e se regozijou, porque Abraão teve a visão do que ia passar no futuro. João 8:56. Abraão compreendeu essa revelação, o plano messiânico que havia de cumprir. Ciclo depois, em Yeshua, a fé de Abraão se avança em plenitude, justificação, restauração, missão. Desde o princípio, Elohim mostrou a justificação, que seria por fé, e não por linhagem nem por outra obra. Este é o Evangelho do Eterno, o Evangelho de reino, revelado primeiro ao homem que atreveu a crer. Quem atreveu a crer? Abraão. Abraão chega à região de Siquém, capítulo 12, verso 6. Abraão atravessou a terra até o lugar de Siquém, ao cavalhar de Mamre, os cananeus que estavam então na terra. Gênesis 12, verso 6. O texto mostra a primeira jornada de Abraão na terra prometida. E diz, Abraão atravessou a terra até o lugar de Siquém, em hebraico, Vaiavó. Abraão, Ba-Haaretz, Macom, Sirém. O lugar de Siquém. Siquém, ombro ou parte superior, representa a força e responsabilidade, o fardo espiritual. Ali, séculos mais tarde, Jacó ergueria um altar. E ali também Josué renovaria a aliança, Josué 24, um lugar de decisão e compromisso. Em seguida, ele mencionaria nos cavalos de Mamre, aquele que ensina, um símbolo de revelação. O Eterno guia Abraão em um lugar onde ele receberia instrução de sua jornada. Não é aleatória, cada passo é uma lição. Avar, atravessar, o ato define a nossa fé. O verbo avar, traduzido como atravessou, não descreve um simples movimento físico. Em um sentido mais profundo, avar significa atravessar, passar por transitar em um estado para outro. Quando Abraão obedeceu o chamado do Eterno, ele não apenas cruzou uma fronteira geográfica, mas ele passou espiritualmente de um mundo da idolatria para a verdadeira fé. Desse verbo deriva o termo ivri, hebreu, que não define uma raça, mas a identidade espiritual. Aquele que fez a transição. Abraão foi o primeiro a dar esse passo decisivo, deixar para trás a idolatria, o conforto e a estrutura de um mundo corrupto. Portanto, o verdadeiro hebreu não é apenas aquele que descende fisicamente de Abraão, mas aquele que espiritualmente atravessa a fronteira entre o velho e a nova vida em obediência. Todo crente como Abraão passa por uma série de encruzilhada espiritual, que marca o seu processo de transição, de transformação. São momentos em que a fé exige seguir em frente sem olhar para trás. Da idolatria à verdadeira fé.
deixar para trás a confiança nas coisas criadas para depender unicamente do Criador. Abraão foi chamado a romper com a estrutura idólatra herdada por sua família para depender e confiar no indivisível ao verdadeiro Elohim. Josué 24, verso 2 e 3. Das trevas para a luz, renuncio ao passado, o ego, a escravidão espiritual. O Eterno nos liberta do sistema de treva para nos tornar partícipe do seu reino, caminhando como filho de luz. Colossenses 1:13. Efésios 5:8. Da morte para a vida, passado do vazio do pecado para a vida eterna, em comunhão com o Eterno. A fé genuína não apenas muda o destino, mas a própria essência do ser, conduzindo-nos do julgamento à esperança. João 5:24. Da ignorância para o conhecimento do Eterno, abrindo os olhos do coração para discernir a sua vontade. A verdade ilumina a mente, transforma a vida, revelando o propósito divino por trás de cada passo. Atos 26, verso 18. Da escravidão à liberdade, do domínio do pecado para servir voluntariamente ao Criador. A verdadeira liberdade não é fazer o que queremos, mas viver de acordo com a vontade do Criador. Romanos 6:22. Da rebeldia à obediência. Submeter a nossa própria vontade, à autoridade e à palavra. O amor por Elohim que demonstra na obediência. Quem anda nos seus caminhos reflete o seu caráter. Deuteronômio 10, capítulo 10, verso 12 e 13. Do temporal para o eterno. Mudar o nosso foco do passageiro para valorizar o indivisível. Aquilo que tem peso eterno. 2 Coríntios 4:18. Da velha natureza para a nova criatura. Abandonar a nossa vida interior para renascer no Messias. Em Yeshua, a transformação não é simbólica. É uma nova identidade que caminha com propósito e pureza. 2 Coríntios, capítulo 5, verso 17. Cada uma dessas travessias reflete mesmo padrão de Abraão. A fé não se resume em crer, mas sim atravessar cada passo em direção a Elohim. Uma fronteira superada do medo à confiança, do ego à entrega, do mundo do seu reino. Atravessar é despertar, deixar a ignorância para trás e caminhar em direção à luz do Eterno. Esse é o verdadeiro significado de ser hebreu. Um peregrino atravessando em direção à verdade. O Eterno promete a Abraão uma semente. Da semente de Abraão sairia o Messias. Quem era a semente de Abraão? Abraão teve 2 filhos, Ismael e Isaque. Isaque era filho de Sara com Abraão. Deus promete a Abraão uma semente. Dessa semente sairia o Messias, que seria o nosso Salvador. Abraão sube do Egito para Neguev. Abraão e Melquisedeque, o rei de Salém. Deus promete um filho a Abraão, que é Isaque. De Isaque sai o Messias, mas na frente sairia o Messias. Farei de ti uma aliança entre mim e ti e multiplicarei extraordinariamente. Uma promessa de Deus a Abraão. Abraão creu em todas essas promessas. Abraão creu nas promessas do Eterno. O Eterno ha dito: sai de tua terra, de tua parentela, e vai para uma terra que te mostrarei. E de ti harei uma grande nação.
Olha para as estrelas do céu. Se tu pode contar, assim será a tua descendência. De Abraão sairia o povo judeu, e do povo judeu sairia Cristo. E do gentil também, que quando somos enxertados, quando aceitamos a Yeshua, não? Quando aceitamos a Yeshua como nosso Salvador, em nossa vida também passamos a ser parte desse povo, passamos a ser enxertados. Não somos separados. Não existe um Israel espiritual. Somos enxertados nessa raiz. Somos parte do povo do Eterno. Então, o que devemos fazer? Assim como Abraão teve fé, assim como Abraão atravessou, passou por tudo, por todas as provas, nós outros também vamos ser provados. Estamos chegando no fim de todo o tempo. Yeshua já nasceu, já morreu na cruz por cada um de nós outros. O que estamos esperando? O que está esperando tu? E se o Eterno te chama hoje, o que tem tu para oferecer a Ele? O que será de tua vida do outro lado? Vida eterna ou morte eterna? Esse só há dois caminhos. Abraão escolheu a seguir a Cristo. Abraão escolheu servir a Elohim. Ele deixou tudo, deixou riqueza, deixou tudo e saiu. E saiu levando essa palavra, levando o evangelho. Porque em cada lugar Abraão foi levando um povo. E esse povo aceitava a palavra do Eterno. Porque Abraão predicava. Abraão não ficou de braço cruzado, não. Ele levou essa palavra. Yeshua disse: ide, fazei discípulo a toda criatura. Aquele que nele crê seria salvo, que não seria condenado. O que é que você está fazendo? Você está levando esse evangelho? Ou você está aí como lei de homens? Essa palavra, essa Bíblia já foi abolida. Nessa Bíblia já está passada de moda. Esse é o manual de Deus que Ele deixou para nós. Antigamente a Torá era passada de geração em geração. Abraão teve que cumprir a Torá. A Torá escrita foi dada por Moisés, mas Abraão tinha mandamento para seguir. Noé tinha mandamento, Adão tinha mandamento, todos teve mandamento para cumprir. Nós também temos. Leia a Torá. A Torá é luz para meu caminho. Luz para meus pés e para o seu também. Não acredita que a Torá foi abolida, ela não foi abolida. Yeshua mesmo ha dito, eu não vim para abolir, eu vim para cumprir. Yeshua não aboliu nenhuma lei. Vamos estudar essa lei, vamos estudar a Bíblia, vamos estudar a palavra do Eterno. Assim como Abraão não questionou, e o Eterno pediu o seu único filho, ele deu. Ele levou, imagina aquela dor que Abraão sentiu, porque Abraão já tinha tido uma visão de tudo que ia passar até Yeshua no reino milenar. Queremos estar no reino milenar com Yeshua ou queremos esperar para a ressurreição e ser julgado e lançado no lago do fogo? O que queres tu para você e para a sua família? Meu amigo, não é hora de estar brincando de ser crente, não. É hora de comer a palavra do Eterno, de aprender mais da palavra do Eterno. Leia, dobra seu joelho, pede o Espírito Santo. Antes, Adão e Eva teve uma separação, mas ali, quando Yeshua morreu na cruz, esse véu foi roto, foi quebrado. Você pode dobrar o seu joelho e falar com Deus cara a cara. Você pode dobrar o seu joelho, conversar com Deus, assim como conversa com a sua mulher, com seu filho. Você pode contar todas as suas dores, todo o seu sofrimento. Em vez de você contar para a sua vizinha, para uma pessoa que você confia, que a pessoa vai te trair, conta seus problemas a Deus. Porque é só Ele que pode resolver. Maldito o homem que confia no homem. Em leis de homem. Oi, há muitas leis de homem por aí. Que está colocando por cima da lei de Deus. Acredita na lei de Deus. Deixa de ficar comendo lei de homem. O Eterno, Ele está chamando a cada um. Escuta a voz do Eterno.
Estamos vivendo como no dia de Noé, estamos vivendo aqueles últimos dias para entrar na arca. Noé entrou na arca, ficou lá dentro 7 dias e não chovia. E as pessoas ficavam de fora burlando. Eu estava viajando e eu estava com a minha Bíblia lendo. E a pessoa parece que eu estava fedendo, porque ela chegava a virar as costas para mim, porque eu estava lendo a Bíblia. Isso passou, eu saí de um avião e entrei no outro. Igual, porque eu estava lendo a minha Bíblia. Assim, a pessoa olhava e me recriminava. Não importa. Não me importa, não me faz menos. Mas eu segui lendo a minha Bíblia ali. E parece que cada vez que eu seguia lendo a Bíblia, às vezes eu dormia um pouquinho, levantava e a pessoa, ela chegou a colocar de costas assim, para não olhar, para não colocar de costas. A gente sabe que tem 3 assentos, 3 bancos, e eu estava ali lendo a minha Bíblia, e colocava de lado e colocou até um pano assim para não ver. De verdade, estamos vivendo os últimos dias. Que o Eterno lhes bendiga e lhe guarda, que haja resplandecer o rosto sobre cada um. Espero que essa palavra seja de conforto para o seu coração. Possa meditar na palavra do Eterno. Amém? Até o próximo Parashá.